2 Timóteo 2,15, que a gente acabou de ler aqui. Deu certo a live? Tá bom. Então esse versículo de 2 Timóteo 2,15 que a gente leu, assim como muitos, talvez seja um dos mais conhecidos, talvez seja um dos mais decorados, mas eu tenho dito aqui que não adianta decorar, não adianta ler a Bíblia toda, não adianta decorar versículos, se eu não entender a profundidade daquilo que eu estou lendo. Se eu não procurar entendimento do que eu estou lendo, não resolve. E esse versículo, irmãos, ele é de uma profundidade imensa. Mas muitas vezes a gente só se limita a decorá-lo. E muitas vezes a gente decora ele para apontar para o outro, né? Você precisa apresentar-se a Deus aprovado, né? E a gente vai dando dedada no outro. Não resolve decorar. A palavra tem que ser guardada no coração e usada, né? Manejar bem, as pessoas pensam que manejar bem é quando o pastor fala, abra lá no livro tal, ele já abre. Abre lá em Salmos, ele já abre. Isso não é manejar bem a palavra. Isso é decorar onde estão os livros. Mais ou menos já sei onde é que estão aqui. Eu já vou lá e 3 para cá e 3 para lá e já acho rapidinho, né? Manejar bem a palavra, igreja, é observar a palavra, é praticar os mandamentos, todos eles, né? Tudo que está na palavra de Deus, por mínimo que seja, eu preciso observar, praticar tudo o que Deus pede. Mas muitas vezes o que tem acontecido é a gente dizer, né? Isso não é tão importante. Ou, isso não é para mim, né? Que pena que o Joãozinho não veio. Que pena que a Aninha não veio. Que pena que o fulano não veio. E a gente fica falando que é para o outro, né? A gente fica dizendo que não é muito importante. Mas aqui a palavra de Deus diz que não serão envergonhados diante de Deus aqueles que manejarem bem a sua palavra, né? Ou então o que ele está dizendo aqui, né? Que os que assim não o fizerem, aqueles que não manejam bem a palavra de Deus. Então, se aqueles que manejam bem não serão envergonhados, aqueles que não manejam bem certamente serão. Já pensou, né? Uma vez um pastor amigo meu, ele ainda não era pastor, mas ele era do louvor, e aí ele disse que quando acabava o louvor, eles desciam lá para o porão da igreja e iam fumar, falar bobagem. Ele disse que um dia teve uma manifestação demoníaca lá dentro da igreja, né? E quando ele viu aquilo, ele sabia que se ele ficasse lá, o diabo ia envergonhá-lo. Diz que ele saiu de fininho e foi embora. Então a gente sabe que se não manejar bem a palavra de Deus, a gente pode ser envergonhado, né? Cristo disse isso em Mateus 24:35. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão, né? Então o que está escrito aqui? O que está escrito aqui? Não passará. Não passará. O que está escrito aqui se cumprirá. E nós ficamos tentando, né, ser mais ou menos, né, ser legalzão, ser, né, de boa, né? E o meio evangélico nesses tempos vem tentando fazer modificações, vem tentando fazer reformulações, vem tentando suavizar a palavra de Deus, vem tentando facilitar, né? Tipo, mas não é bem assim, né? Vamos fazer assim, vamos fazer assado, né? Mas irmãos,
se nós observarmos bem o que está escrito na palavra de Deus, né? Nós vamos ter que cumprir, porque senão não vai acontecer nada na nossa vida, né? Irmão, se não tivesse importância o que está escrito aqui, Deus não teria colocado. Então, tudo que Deus colocou aqui, querido, mesmo nós não achando importante, tem importância. Precisamos tomar posse, né? Porque talvez para nós não tenha importância, mas para Deus tem importância. E se para Deus tem importância, é importante, né? E, irmãos, nós temos que prestar atenção, né? Um grande erro doutrinário do povo de Deus, né? Tipo assim, né? Como que um alcoólatra começa a ser alcoólatra? Não é com um golinho? Um golinho aqui, outro golinho ali, dois e um copinho, e quando vê, virou, né? O alcoólatra começa a virar um alcoólatra no primeiro gole. E tem gente que pensa assim, querido, né? Ah, na Bíblia não diz que eu não posso fumar. Então, se não diz, eu posso fumar. A Bíblia não diz que eu não posso usar minissaia. Ah, então eu posso usar minissaia. Ah, na Bíblia não diz que eu não posso beber. Então eu posso beber socialmente, né? Não pode. Não pode fumar, não pode beber, não pode se trajar indecentemente. Não pode. Não é eu que não quero. Eu já fui um alcoólatra, né? Graças a Deus fui liberto, né? Então, irmãos, né? A Bíblia não diz que eu não devo deixar meu namorado, minha namorada tocar no meu corpo antes do casamento. Então eu vou deixar? Não pode. É prostituição. A Bíblia não diz essas coisas, mas ela diz, né, lá em 1 Coríntios 3,16, não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Irmão, se o Espírito de Deus habita em nós, o nosso corpo é templo, o nosso corpo é santo, e eu preciso cuidar dele, eu preciso ter muito respeito por ele. Tem um outro texto que diz assim: pois outrora erais treva, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Será que com essas palavras era preciso escrever as proibições? Se eu sou luz, se eu sou filho da luz, eu preciso andar como filho da luz, não no meio das trevas, não fazendo aquilo que não agrada a Deus, né? E Deus, ele fala assim ainda lá em Tessalonicenses 5:22, afaste-se de toda forma de mal, né? Então eu preciso ir para o Senhor. Senhor, o que é errado? O que te agrada? O que não te agrada? Mas ultimamente nós estamos querendo agradar a nós mesmos. Ultimamente nós estamos querendo agradar as pessoas que estão ao nosso redor. Estamos esquecendo que nós precisamos agradar a Deus, nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos louvar a Deus, né? E tem texto na Bíblia, irmãos, que a gente lê e acha que não tem importância, e a gente vai pulando, né? Ah, isso é muito chato, ah, isso não é para mim, ah, né? A gente vai lá, né, para a palavra de Deus, né? Ali onde tem a contagem, né, do povo de Deus, a gente, nossa, o que eu tenho a ver com isso? O que eu quero saber? A geração de quem? De quem? Se Deus colocou aqui, tem importância, né? Irmãos, Deus, ele mostrou ali como que ele queria que o santuário fosse feito, detalhe por detalhe. Era cortina com 3 dobras, era costura disso, costura daquilo. Você acha que não tem importância? Então como é que nós estamos sendo feitos diante de Deus? O que nós estamos fazendo diante de Deus? Se Deus se preocupa com os mínimos detalhes, é porque Ele se preocupa com a gente. Ele quer que a gente não se perca.
Ele quer que a gente seja muito abençoado. Irmãos, para que eu seja muito abençoado, né, eu preciso pedir para que Deus me mostre o caminho que eu tenho que seguir. Eu preciso pedir, Deus, mostra para mim. Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Aonde o Senhor quer que eu vá? Né? Porque, irmãos, o que Deus espera dos seus filhos é só uma coisa: obediência. Deus só espera da gente a obediência. Moisés, quando Deus mandou ele fazer, né, aquela loucura aos nossos olhos, né, de libertar aquele povo, Moisés pegou, né, ele até tentou dar uma escapadinha, né, mas eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas Moisés, ele se submeteu ao Senhor, ele deu ouvido ao Senhor, né, e ele estava pronto a submeter-se à vontade de Deus. Ele foi escolhido por Deus para uma grande missão. E nós? Nós não somos escolhidos por Deus também para uma grande missão? Muitas vezes a gente se acha que não é hábil. Moisés também achava que não era hábil, né? Moisés achava que ele não ia conseguir nunca. E de verdade, se não fosse Deus, ele jamais conseguiria, né? Ele foi capacitado por Deus. Irmãos, se Deus está chamando a gente, acredite, Ele vai capacitar vocês. Eu já falei aqui um monte de vezes e não me canso de repetir, eu sou algo improvável aos olhos do humano, aos olhos das pessoas. Tem gente que hoje, né, não acredita muito do que Deus fez na minha vida. Não acredito, né? Mas eu estou aqui porque Deus me capacita. Por mim só, eu não consigo nem abrir a boca aqui. Não consigo. Eu sou incapaz. Mas em Deus eu sou capacitado. Sem Deus não sai nada. É Deus quem faz, né? Então, todo esse povo da Bíblia aqui, eles receberam um chamado e eles foram capacitados pelo Senhor. E por quê? Porque, irmãos, quando eles foram chamados, eles estavam dispostos a seguir a liderança de Deus. Eles estavam dispostos a obedecer o que Deus tinha falado com eles, mesmo muitas vezes com medo, mesmo muitas vezes não querendo, mas eles entenderam que para que fosse abençoado, eles tinham que obedecer, E Deus, Ele é Deus de bênçãos, mas Ele é Deus de detalhe. E por que Deus, né, dá tanto detalhe para a gente? Porque o nosso Deus é um Deus perfeito. O nosso Deus é um Deus santo. E o nosso Deus vai habitar só em lugar santo. Se o nosso templo, porque o templo hoje é nós, se o nosso templo não estiver pronto, Deus não vai habitar. Por isso que eu tenho que cuidar do templo. Por isso que eu tenho que purificar o templo todos os dias. E aí a gente acha que pode beber, a gente acha que pode fumar, a gente acha que pode usar droga, a gente acha que pode prostituir, adulterar, e a gente está maculando o templo. E não vai acontecer nada. Nós não vamos ser habitados pelo Espírito Santo de Deus, né? Irmãos, precisamos fazer absolutamente tudo que Deus manda, se a gente quer ser abençoado. E Deus, Ele promete bênçãos para quem? Quem são os que recebem as bênçãos de Deus? Os rebeldes? Os desobedientes? Não, queridos. As bênçãos de Deus são para os fiéis, são para os que cumprem a palavra de Deus. Não quer dizer que a gente não erra, a gente erra. Mas Deus conhece o nosso coração, e se nós formos fiéis, Ele vai abençoar, né? E, irmãos, a glória de Deus, ela nunca vai descer sobre a desobediência. Pode acreditar nisso. Não tem como, né? Porque foi Deus que guiou aquele povo durante a saída do Egito, dia e noite, não foi? Né? De dia Ele levantou uma baita de uma nuvem para cuidar do povo.
de noite uma coluna de fogo para aquecer o povo, para iluminar o caminho do povo. Então, Deus, Ele guia sempre. Mas o que aconteceu com aquele povo? De ter experimentado todo o milagre de Deus, de ter experimentado as mais ricas bênçãos de Deus, pagou um preço caro, não pagou? Irmãos, e um detalhe, sem a presença de Deus, aquele povo jamais teria conseguido sair do Egito. Aquele povo só saiu do Egito por causa da presença de Deus. E o Salmo 23 garante para nós que mesmo que a gente ande pelo vale da sombra da morte, mal nenhum nos atingirá. Não temeremos mal nenhum. Não alcança a gente. Se Moisés tivesse feito tudo que o Senhor ordenou, ou melhor, se ele não tivesse tudo que o Senhor ordenou, ele seria culpado da desobediência. E preste atenção, Moisés levou aquele povo até na entrada da terra prometida. Por que ele não entrou na terra prometida? Não foi por desobediência? Olha bem, igreja, Moisés liderou um povo, passaram pelas maiores batalhas, pelas maiores crises, e aí por causa de uma vírgulazinha que ele não obedeceu, Deus falou assim: ô bichão, olha lá, está vendo? Aquela é a terra que eu prometi para vocês, mas você não vai. E aí a gente fica achando que Deus vai passar a mão na nossa cabeça, que Deus é misericordioso, que Deus Ele não vai. Irmãos, na desobediência a gente perde as bênçãos. Moisés, ele experimentou o desgosto de desobedecer Deus, né? E aí a gente vê o quadro mais triste para um servo de Deus, né? Recebeu a promessa, não recebeu? Temos promessa, não temos? Nós temos, né? Moisés caminhou em busca daquela promessa. Se eu tenho promessa, eu caminho em busca dessa promessa. Eu quero essa promessa. Ele sonhou o dia que ele iria entrar naquela terra. Ele sonhou em receber a promessa. Aí, ele viu com os olhos carnais, né, a promessa. Ele viu, né? Mas ele não entrou na promessa. Ele não entrou na terra prometida. Deus tem promessa para nós, não tem? A maior promessa que Deus tem para nós, hoje, a nossa terra prometida é o céu. É o céu. E não é triste a gente chegar na porta do céu e não poder entrar? Parar para imaginar isso. Né? Eu imagino assim, né, que a gente vai chegar lá, não é o São Pedro que vai estar lá, né? Eu imagino Jesus lá na porta do céu, né? E ele fala para a esquerda, para a direita, né? Ele vai falar: venha, bendito do meu Pai, não te conheço, nunca vi falar de você. Ele vai falar essas palavras para nós. Não é triste a gente ouvir: não te conheço, não sei quem é você. Irmão, nós temos que buscar cumprir a palavra, né? A mensagem que Deus tem, né, para nós é de nos levar toda a humanidade ao céu. Essa é a palavra de Deus, né? Agora, a palavra que Deus tinha dado para o povo dele lá no Egito, não era levar para a terra prometida, né? Agora, se Moisés não obedecesse em tudo, não teria acontecido, né? Então, a mensagem para nós é essa: a santidade de Deus, ela entra em contraste com o pecado, com o meu pecado, com o seu, com o nosso pecado. E no pecado, a dificuldade do ser humano, a dificuldade do homem pecador de se aproximar de Deus. Porque o pecado constrange a gente. Constrange ou não constrange? Pelo menos o pecado me constrange. Eu tenho medo de chegar diante de Deus no pecado,
Mas pastor, já não peca, peco. Mas eu tenho no meu coração 1 João 1,9. Se eu confessar o meu pecado, o Senhor é fiel e justo para perdoar o meu pecado e me livrar da injustiça. Então, querido, não há aproximação de Deus senão pelo sangue. Não há, não tem jeito, né? Então, não adianta eu ser bonzinho aqui, não adianta eu fazer boa obra aqui e ter pecado que vai me afastar de Deus, né? O sangue do Senhor me purificou, o sangue do Senhor me salvou, mas eu preciso cumprir a palavra como está. E irmãos, eu só vou cumprir essa palavra como está se eu souber manejar ela. Eu preciso saber manejar essa palavra. Eu preciso usar essa palavra. Não é saber quais são os livros, aonde que estão os livros. Eu preciso conhecer essa palavra. E eu preciso praticar essa palavra. Né? Pergunta para nós refletir nessa noite. Será que nós temos manejado bem a palavra de Deus? Ou nós estamos tentando sempre dar aquele jeitinho brasileiro para tudo? Ah, mas Deus sabe, né? Deus conhece meu coração, conhece sim. Deus conhece no coração e sabe que o nosso coração é maldoso. Nosso coração é manipulador. Então não tem como querer dar jeitinho brasileiro, não. Como nós temos vivido hoje diante de Deus? Será que a nossa vida hoje tem sido uma vida de derrota? Porque nós não estamos observando os pequenos detalhes da palavra de Deus? Mentir pode? Não. Mas quantas mentirinhas santas a gente conta? Talvez por dia. Quantas? Só de você tocar o teu telefone e você olhar, aí é o pastor que está ligando, não quero falar com ele não vou atender ele não. Já era, né? Você não atendeu porque não quis ou porque não pôde? É detalhe pequeno, que a gente acha que não dá nada. Mas, igreja, acredite, a Bíblia diz que Satanás, em todo instante, ele está lá diante de Deus, cutucando Deus. Me dá Thaís hoje mentiu. Me dá Desbé hoje me odiou. Me dá Rosana hoje me sacaneou. Me dá a Classe hoje não quis me dar café. Me dá, né? O diabo vai. Cada vez que a gente comete um erro aqui, ele chega diante de Deus e fala assim: eu quero, é meu, é minha, me dá, né? Quantas derrotas nós estamos levando, querido, porque a gente não está observando os pequenos detalhes da palavra de Deus, as mínimas coisas, né? Aquilo que a gente acha que não tem importância, mas se está aqui, tem importância. Se está aqui, é para ser seguido, e eu preciso seguir o que está aqui. É fácil? Claro que não. Não é fácil. O próprio Jesus falou assim, vai ser difícil para vocês, mas fiquem tranquilos, eu já venci tudo. É só seguir o que está aqui agora. Então a gente precisa, né? Se quisermos alcançar salvação, ela tem que ser do jeito que Deus escolheu, não do jeito que eu quero. A salvação é do jeito que Deus quer, é do jeito que Deus planejou, não como eu quero. Que bom se fosse, né, que eu soubesse que eu vou morrer amanhã, então eu podia levar uma vida desganhada até agora. Aí chegava meia hora antes de morrer, eu chegava assim, me perdoa. Não seria bom assim? Né? Mas não é. Eu não sei se daqui a pouco eu vou estar aqui. Então eu preciso seguir a maneira de Deus, não a minha, né? Então, irmãos, o que fazer? O que fazer diante do que eu estou vendo, diante do que eu estou vivendo, né? O que fazer diante do que eu li agora? Né? Será que como cristão nós podemos tomar a decisão de ser fiel ao Senhor?
Será que hoje a gente pode tomar essa decisão? Né? Mesmo naquelas pequenas coisas, porque Ele diz na sua palavra que é muito melhor obedecer do que sacrificar, não é? Não é melhor fazer o que Ele pede do que depois ter que fazer um monte de sacrifício? Eu sei que eu sempre falo aqui, né? Mas não seria muito melhor eu ter comido pouco? Agora eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que caminhar. Agora eu não posso comer tanto como eu comia mais, né? Se eu tivesse obedecido, eu já passei por acho que 3 nutricionistas. Se eu obedecesse o que elas passam para mim, eu não precisava fazer sacrifício, né? E aí um médico falou para mim, né? Uma médica falou para mim que ou eu emagreço ou eu entro na vaca. Então eu tenho que fazer, senão eu tenho que fazer sacrifício. Talvez a gente fica pensando aí, dia após dia, ano após ano, que vai poder alcançar a salvação por boas obras. Não é por obra, igreja, por favor, não é por obra, não é por ação, é por justiça de Deus, por Deus. Só seremos salvos pela graça de Deus. Então, ser bom, fazer boas ações é do ser humano, não é? Eu sempre que posso, gosto de fazer. Mas não vai mudar nada na minha caminhada. Não vai mudar nada na minha salvação. Na verdade, eu faço boas obras porque eu sou salvo. Eu faço boas obras porque eu entendi quem é Deus na minha vida. Aí eu faço, né? Então, irmãos, diante do que nós estamos vendo, né, diante desse versículo aqui de 2 Timóteo 2,15, apresente-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Diante do que a gente viu aqui, diante do que a gente leu aqui, muito obrigado. Diante do que a gente leu aqui, será que eu posso sair daqui nessa noite decidida a mudar o rumo da minha vida? Será que é isso que eu quero? Entendi. Será? Será que eu consigo? Não sou eu que quero. Não sou eu que quero. Mas o Senhor deseja nos abençoar. O nosso Deus é Deus de bênção. Mas Ele só vai abençoar se eu realmente decidir mudar o rumo da minha vida. Qual que é o rumo que eu tenho que tomar, pastor? Entregar a vida para Jesus de verdade. Andar segundo a palavra. Ser servo que maneja bem a palavra. Não é o pastor que quer, o pastor também precisa fazer tudo isso. O pastor também precisa fazer tudo isso. Nós precisamos fazer tudo isso se queremos ser abençoados. Então baixe sua cabeça, fecha seu olho, pensa nesse versículo, né? Procure apresentar-se a Deus como um servo, como um obreiro aprovado. Procure não envergonhar a palavra, não envergonhar a Deus. Procure conhecer a palavra e usá-la como Deus deseja, não como você deseja. Nós não podemos manipular a palavra, nós não podemos distorcer a palavra, nós não podemos mudar a vírgula de lugar. Diga para Deus que hoje você quer reiniciar a tua vida na presença dEle. Diga para Ele que se você não sabe manejar bem a palavra, diga para Ele: eu quero aprender a partir de hoje. Eu quero viver a palavra como o Senhor quer que eu viva, não como eu quero viver. Declare para Ele que a tua vontade, diante da vontade dEle não tem importância nenhuma. Que o que importa para nós é cumprir a vontade dEle. Diga para Ele: eu quero cumprir a tua vontade. Abre teu coração para Ele agora
enquanto a gente ouve uma música, para meditar um pouquinho na nossa caminhada com Deus, decida mudar o rumo da sua vida hoje. Porque se você mudar o rumo da sua vida, você vai mudar o rumo da sua família, você vai mudar o rumo da sua igreja, você vai mudar o rumo dessa cidade. Eu não consigo sozinho, pastor. Consegue, porque se Deus estiver à frente, como Deus estava à frente ali, Moisés mudou a história de uma nação inteira, porque ele obedeceu. E quando ele desobedeceu, ele perdeu. Então diga para Deus: eu quero ser obediente a Ti. Me ajuda, me ajuda. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio fluir, deixa o teu vento soprar, deixa o teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. De dentro pra fora, vem Senhor. queimar em mim. Sim, Deus. De dentro pra Senhor. fora, até me consumir. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, Oh, Jesus. até me consumir. Oh, Jesus. Deixa Vem, Jesus. teu rio fluir. Vem visitar, vem visitar, vem visitar, teu Jesus. vento soprar, Oh, deixa Senhor. teu fogo queimar Oh, Jesus. até me consumir. Oh, Pai. Deixa teu rio Oh. fluir, deixa Vem, Senhor, teu vem, vento Senhor. soprar, deixa Oh, teu Deus. fogo queimar até me consumir. Deixa teu rio Põe fogo, Deus. deixa teu vento soprar. Acerta, Deus, a nossa deixa caminhada. teu fogo queimar até me consumir. Até me consumir. Oh, Senhor, estamos diante de Ti, Pai. Queremos, Deus amado, declarar nessa noite, Deus, que nós queremos, Deus amado, que o rumo de nossa caminhada, Deus, seja transformado por Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, o Senhor tem liberdade, Deus, o Senhor tem liberdade para visitar o Seu povo nessa noite, Deus. E mudar tudo que for preciso, Pai. Deus, queremos mesmo, Deus, alcançar as mais ricas bênçãos para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa igreja, para a nossa cidade, Pai. Nós queremos sim, Senhor, obedecê-lo, Papai amado, em tudo, Deus, em nome de Jesus, Deus. Então, põe guarda, Papai querido, não permita mais que o nosso eu, Deus, ele venha sobressair, Papai, porque nós queremos cumprir o Teu eu, nós queremos cumprir o Teu ide, Papai, em nome de Jesus, Deus. Coloca, Pai, guarda agora na nossa mente, coloca guarda, Deus, no nosso coração, Papai, e que tudo que nós venhamos fazer, Deus, a partir de hoje, seja conforme está na Tua palavra, Deus, em nome de Jesus. Mais uma vez, Deus, nos ensine, Senhor, nos ensine a manejar bem a Tua palavra, Papai, nos ensine, Deus, a dominar a Tua palavra como ela é, Deus, não como o meu coração muitas vezes deseja que seja, Papai, em nome de Jesus. Aviva, Senhor, aviva, Papai, aviva a nossa vida, Papai, em nome de Jesus, Deus. Que importa mesmo, Deus querido, é andar segundo a Tua palavra, Papai. Deus, em nome de Jesus, abençoe Teu povo, Papai querido. Amém e amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe muito você, né? Procure, não porque o pastor quer,
não porque a igreja fala, é porque o Senhor deseja que você seja muito abençoado. Daniel? Então, os recados são: sexta-feira tem célula lá na casa do pastor. Sábado às 16 horas tem piquenique nas quadras atrás do Patão. E domingo, escola dominical às 9 horas e às 19 horas o culto. Amém. Não deixa de ir no piquenique, né? Eu vou lá só para brincar, porque eu não vou comer, né? Não posso comer. Mentira, eu vou comer tudo que tiver direito. Vamos colocar em pé. Mas vamos lá, tempo de comunhão. Escola dominical tem sido bênção na vida da igreja. Venha aprender um pouco mais. Venha aprender a manejar a palavra de Deus. Deus, é um tempo que nos despedimos agora do Senhor na tua casa. Pai, mas é uma despedida, papai amado. Queremos que o Senhor venha com a gente. Queremos convidá-lo para estar conosco em nossos lares agora. Senhor, segure em nossas mãos e nos leve para casa com segurança agora. Cuida da gente. Deus, nos livra mesmo, Deus, de todo mal, Pai. Nos livra de todo ataque do inimigo, papai querido. Que sejamos mesmo, papai amado, muito abençoados neste fim de semana, papai, que vem. O Senhor conhece a nossa caminhada, Pai. Nos livra mesmo, papai amado, de todo o intento do inimigo, Deus amado, tentando fazer com que a gente volte atrás com o que decidiu aqui nessa noite. Pai, no nome de Jesus, Deus, ajude o teu povo a ser fiel, papai amado, em tudo que o Senhor deseja. No nome do teu filho eu te peço. Deus, abençoe, papai amado, aquelas pessoas que estão necessitando de uma cura hoje. Pai, cura o físico. Aqueles que estão com enfermidades, papai amado, que a medicina talvez nem possa mais fazer nada, papai querido, mas a palavra quem tem em final é o Senhor. Libera cura, papai querido, para essas pessoas. Cura o câncer, Deus. Deus, cura as enfermidades, papai amado, seja até uma dor de cabeça, que para muitos é algo simples, papai amado, cura hoje. No nome de Jesus, Pai, cura o emocional das pessoas, papai. Como tem pessoa abalada emocionalmente, Deus. No nome de Jesus, Deus, cura a depressão, papai querido. Ah, Senhor, visita esses filhos que estão com depressão, que estão com ansiedade, Pai. Em nome de Jesus, Deus, Pai, abençoe as finanças do teu povo. Pai, abre as janelas do céu, Senhor. E seja, papai querido, papai amado, generoso com teu povo, no nome de Jesus. Eu oro a ti, Deus, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que a bênção do Deus Pai, que a bênção do Deus Filho, que a bênção do Espírito Santo, ela seja hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vai na paz, dá um abraço bem gostoso no teu irmão aí, diz que você ama ele, espere eu aí para chegar aí, tá? Eu já quero dar um abraço para você também. E lembrando que domingo é dia de ceia, então venha e convide mais alguém.